Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar os membros do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve e agradecer a presença. E, desde logo, relembrar, e essa é a razão pela qual nós solicitamos esta audição, que em março do presente ano, num ato oficial com vista à tomada de posse do Conselho de Administração que o Sr. Dr. preside, o Ministro da Saúde declarou, e passo a citar: eu comprometi-me que até dia 31 de maio nós não entraremos com dificuldades inaceitáveis no Algarve. Pode-se afirmar que a formulação deste compromisso tão categórico causou perplexidade, até porque, como sabemos, e o PSD não abandona essa posição, a região sofre estruturalmente com um crónico problema de escassez de médicos, cuja raiz se deve a uma conjugação de fatores que não é recente, mas que as medidas tomadas não têm conseguido contrariar. Mas este compromisso produziu outro efeito, e é um efeito mais relevante, sobretudo sabendo destes constrangimentos. Foi o de colocar sobre os ombros do Conselho de Administração uma especial responsabilidade no sentido de, com os recursos que lhes estão atribuídos, otimizar a prestação assistencial, garantir o que alguns asseveravam tratar-se do ressurgimento dos cuidados hospitalares no Algarve e que contrastava tão flagrantemente com o propósito inconfessável do anterior Governo de desmantelar o Serviço Nacional de Saúde e desmantelar o Centro Hospitalar do Algarve. E, portanto, recorrendo a factos, é a melhor forma de estabelecermos uma comparação. E eu recorri a dados da Administração Central do Sistema de Saúde, dados oficiais, que comparam janeiro e maio de 2016 com o período homólogo de 2015, quanto à atividade assistencial do Centro Hospitalar do Algarve. E daí, dessa comparação, resulta o seguinte: uma redução do total de consultas médicas. 2, uma redução de 3,3% dos doentes saídos de internamento. 3, uma redução de 7,5% das primeiras consultas. 4, uma redução de 12,5% das intervenções cirúrgicas programadas. 5, uma redução de 7,5% das intervenções cirúrgicas urgentes. E estes dados refletem-se na deterioração da percentagem da primeira consulta hospitalar e de cirurgia programada dentro do tempo máximo de resposta garantido, por um lado, e por outro lado, conjugando esta circunstância com as 35 horas, aquilo que se verifica, por força de circulares internas que tive conhecimento, é um aumento da necessidade de recursos humanos, em particular no que tange a enfermeiros e a assistentes operacionais, que neste momento ascende a 477 enfermeiros e a 177 assistentes operacionais. Portanto, a primeira questão que lhe quero colocar é se entende que o Sr. Ministro, quando proferiu aquela declaração, hoje se pode dizer que cumpriu o compromisso que fez. Por outro lado, mais recentemente, o Sr. Ministro também declarou que havia no centro hospitalar um clima de paz social. Esta afirmação foi um pouco desconcertante para quem, como nós, acompanha com acuidade as vicissitudes que afetam o Centro Hospitalar do Algarve. Porque, como sabe o Sr. Presidente, tem havido um conjunto de manifestações fortemente críticas do Centro Hospitalar, como seja a carta aberta ao Ministro da Saúde, subscrita pelo Serviço de Anestesia de Faro, que acusa o Centro Hospitalar, e vou passar a citar, da tomada de decisões estruturais, em vez de tomar decisões estruturais execuíveis e sensatas, pelo contrário, há indecisões e medidas avulsas que têm lançado o caos, a desconfiança e a desmotivação. E mais à frente diz que assistimos a uma sequência de medidas erráticas e aparentemente sem sentido, que passam por demissões e nomeações em que quer o respeito pessoal, quer o primado da competência parecem estar ausentes. E a par disto, mais um conjunto de alusões, como as cartas de desagravo e solidariedade para com a doutora Alexandra Adams, ou com o doutor Luís Pereira, que foram duas figuras eminentes do hospital e que do Centro Hospitalar do Algarve e que tomaram um conjunto de iniciativas que deviam ser reconhecidas e, portanto, a questão é se temos ou não paz social. Mais 3 aspectos muito rápidos que eu quero questionar. Primeiro, a relação Lisboa-Algarve,
em relação aos protocolos celebrados e em que medida é que se tem vindo a verificar equipas de Lisboa prestar serviço ao Algarve. É que aquilo que se parece acontecer é que os doentes são enviados para Lisboa, muitas vezes estão mais de 2 dias. Deputado, eu pedi que fosse objetivo e que colocasse as 3 perguntas com objetividade para finalizarmos a sua intervenção. Vou terminar. Depois, outra questão fundamental é que se prende com a organização dos tempos do bloco operatório, em particular da anestesia, que compromete a produção cirúrgica e, em particular, a neurocirurgia, que precisa de tempos mais prolongados para operar. Diria, no fundo, que enviar para Lisboa não é solução, pois tem como consequência, por exemplo, na neurocirurgia, que se perca a janela terapêutica e isso significa um aumento de morbilidade e de mortalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.